Então, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui da Previdência do Servidor Público, né, que ocorreram algumas mudanças ao longo dos anos, a partir do governo do FHC, que foi uma das primeiras emendas que reformaram o Instituto de Previdência do Servidor Público, e depois tiveram outras duas reformas, né, que vieram duas, na verdade três, né, duas com Lula, durante o governo Lula, e outra durante o governo da Dilma. E são algumas reformas que retiraram bastante direito dos professores, né? E a primeira emenda constitucional que reformou que foi a emenda número 20 de 98, a primeira que reformou, ela colocou uma idade mínima que antes não tinha para a aposentadoria dos servidores. Isso prejudicou sobremaneira os servidores de todas as esferas federativas, né? De todos os entes públicos federativos. Então, tiveram várias reformas, os professores, especificamente, foram perdendo vários direitos, inclusive, antes tinham direito à aposentadoria especial, os docentes do meio superior, foi retirado também esse direito, ficou só para os professores de nível fundamental e médio, e foi retirada a aposentadoria especial dos docentes de nível superior. Então, ao longo dos anos, o governo tem implantado uma política extremamente avassaladora, nociva aos trabalhadores, no sentido de cada vez mais retirar direitos, principalmente mexendo na aposentadoria, que é na Previdência Social, que na verdade é uma garantia que minimamente o trabalhador tenha ao longo da vida, depois de dedicar anos da sua vida ao trabalho, que possa inclusive sustentar dignamente a sua família e prover as suas necessidades. Aqui dá para ver, não sei se vocês estão, ali dá para ver que tem algumas linhas, os riscos aqui, e aqui do lado, aqui é a Constituição Federal com todos os seus artigos, e a aposentadoria de servidores públicos, ela está disposta no artigo 40. E vocês dá para perceber que já tem os riscos aqui, e do lado em azul, já foram feitas as implementações das modificações que foram feitas ao longo dos anos. Inclusive, tanto da emenda constitucional 20 de 98, depois é de 2013, depois é de 2005, depois é de 2015, que implementou, não sei se vocês sabem agora, a aposentadoria compulsória de todo servidor público, que não se dá mais aos 70 anos, se dá aos 75. Né? Uma reforma recente, que foi feita pela emenda constitucional 88 de 2015, né? Que agora impôs aí uma idade maior para a aposentadoria compulsória. A reforma de 98 do Fernando Henrique Cardoso implementou a idade mínima para homem, que é 60 anos, e para mulher, que é 55. E tirou também um dos institutos, que foi a questão da paridade e da integralidade. Foi uma reforma muito nociva. E aí depois, no governo Lula, quando o Lula entrou, ele implementou uma outra reforma, que foi por meio da emenda 41 de 2003, que também retirou a integralidade. No entanto, como houve um movimento muito forte dos trabalhadores nesse sentido, o que ele fez? Ele tirou alguns benefícios, mas implantou, inclusive, uma regra mais dificultosa para que você tivesse o acesso à paridade e à integralidade. Porque antes dessas reformas, o servidor ele não tinha uma idade mínima para se aposentar. Ele se aposentava por tempo de contribuição. E, além do mais, ele se aposentava com o valor do provento igual ao último salário que ele tinha recebido. Né? Isso a gente chama de integralidade, que é você se aposentar e o valor do seu provento de aposentadoria ser igual ao valor do seu último salário, da sua última remuneração. Isso foi tirado dos servidores ao longo das reformas. E a questão também da paridade, que a paridade nada mais é do que o aposentado ter direito ao mesmo reajuste que os servidores da ativa. Então, esses benefícios foram tirados ao longo das reformas. A emenda constitucional 41 em 2013 possibilitou ainda que as pessoas que entraram no serviço público antes de 1998 pudessem ainda ter direito à paridade e integralidade, mas desde que cumprisse vários requisitos. Porque a diferença da aposentadoria dos servidores públicos
é diferente da aposentadoria dos servidores do regime geral, porque no regime geral, o homem, se completar 35 anos de contribuição, não importa a idade, ele aposenta. A mulher, se completar 30 anos de contribuição, ela aposenta. No serviço público, você não aposenta se completar 60 anos. Nem a mulher se completar 55. Ela vai ter que completar 30 de contribuição, porque os requisitos, eles são cumulativos. Não basta você ter a idade, mas não ter o tempo. Não basta você ter o tempo e não ter idade. Não basta você ter o tempo, a idade, e não ter o tempo de casa, que a gente chama tempo de casa, que é o tempo no serviço público. Que atualmente o que acontece? Para a mulher, para o homem, existem alguns requisitos a serem preenchidos para você fazer jus à aposentadoria. Tem que ter 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo onde se dará a aposentadoria. Essa foi uma reforma trazida pela Emenda Constitucional 41 de 2003. Aí eles trouxeram a regra e os valores dos proventos do aposentado, ele vai ser calculado conforme é calculada a remuneração do pessoal aposentado do regime geral do INSS, que não se aposenta mais com o valor integral da sua última remuneração. É feito um cálculo aritmético, que pega 80% das suas maiores remunerações e faz esse cálculo. Né? Faz o cálculo, aí esse daí vai ser o valor do seu benefício de aposentadoria. Então, quando tiraram a integralidade, eles equipararam, eles colocaram o mesmo cálculo que era feito para o pessoal do INSS, para os servidores públicos. Mas ainda assim, ficou muito ruim, prejudicou demais os servidores isso. Pega as 80 maiores remunerações, pega esse cálculo, digamos que você receba R$700. Você pegou toda a sua remuneração de toda a sua vida contributiva, pegou todas, tira 20% das remunerações mais baixas e pega só os 80% maiores. Você soma todas elas e depois divide pelo número de contribuição. Ali vai estar o valor do seu benefício de aposentadoria. Que é a média aritmética, a gente chama de média aritmética. Inclusive que eles chamam de aposentadoria integral. Porque existe dois tipos de integralidade. Integralidade, que era aquela integralidade antes de 1998, que era o fato de você receber na sua aposentadoria a mesma remuneração do período da sua atividade. E existe essa integralidade que a gente chama hoje, que é a integralidade quando você se aposenta, preenche todos os requisitos e vai receber a remuneração decorrente do cálculo aritmético, que aí é 80%. No entanto, aqui mesmo no artigo 40, porque pode ser que fazendo o cálculo aritmético, se você trabalhou, preencher os requisitos, o cálculo, te atribua um valor maior do que a sua remuneração atual. Pode ser. Porque pega as 80% das maiores remunerações, pode ser que, depois que calcular, o valor desse provento ele seja maior do que a sua remuneração atual no cargo. No entanto, você não vai receber se der maior, se esse cálculo for maior. Porque aqui traz um limite, dizendo o seguinte, você receberá, o valor do seu provento vai ser o resultado do cálculo aritmético, das 80%. Só que se esse cálculo aritmético, se esse valor for maior do que a sua remuneração do atual cargo em atividade, vai ser pago a sua remuneração em atividade. Não vai ser pago o valor que superou. Então, essas reformas foram muito ruins. Mas, ainda assim, para quem entrou antes de 1998, você ainda pode ter direito à integralidade e à paridade. Quem entrou antes de 1998 pode ter. Desde que preencha os requisitos também, que é os requisitos da idade, né? De 60 anos, mulher 55, só que o tempo de serviço público aí aumenta. Ao invés de você ter 10 anos de serviço público, você tem que demonstrar 20.
20, 15 no cargo, na carreira, e depois 5 no cargo. 15 na carreira, 20 serviço público, 15 na carreira e 5 no cargo. Quem entrou antes de 1998 ainda pode ter direito à integralidade e paridade do vencimento, desde que preencha, para homem, 60 anos, 35 de contribuição, 20 anos no cargo, que aí já diferencia, 15 anos aí na carreira, 20 anos de serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo onde vai se dar a aposentadoria. Aí você aposenta com integralidade e paridade. Isso para quem entrou antes de 98. Qualquer servidor que tenha entrado no serviço público depois de 2003 não tem direito à paridade, nem à integralidade. Né? E quem... Como assim contrato? Sim, pode ser. Olha, eu estou falando aqui de aposentadoria para o pessoal efetivo, tá? Pessoal efetivo, pessoal do concurso público efetivo. Se for contrato seletista, não segue essa regra. Efetivo, você está falando que trouxe o tempo... Não, segue a mesma regra, desde que não tenha havido interrupção no vínculo durante muito tempo. Se você saiu, por exemplo, saiu do município e já entrou aqui na Unicentro, conta do mesmo jeito. Né? Você entrou por exemplo, você entrou em 2003 aqui na Unicentro, mas pedir exoneração no município, você já entrou aqui, conta da época que você estava no município. Não havendo interrupção no vínculo, todo o tempo que você trouxe de outro ente público conta, para fins de saber em qual regra de transição você se encaixa. Isso. Pode contar. Porque aí você averba o tempo e conta desde a época que você... Conta o seu tempo como servidor público. Né? Isso é importante para a gente saber aqui a regra de transição. Tá? E a gente, depois da reforma, a gente ficou com alguns tipos de aposentadoria, que foi a aposentadoria por invalidez, né? A aposentadoria voluntária, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria proporcional. A proporcional, a emenda constitucional de 41 tirou, mas ela permitiu a proporcional para pessoas que entraram antes de 98. Então, você pode se aposentar proporcionalmente, sem preencher aí o tempo de contribuição. Só que sua remuneração cai, porque aí, se você entrou antes de 98 e quer se aposentar proporcionalmente, você pode. Está com 65 anos, esse homem, eu quero me aposentar proporcionalmente, não tenho tempo de contribuição. Aí você vai fazer um cálculo proporcional, que vai diminuir demais sua remuneração, nem aconselho. Nem aconselho. 65 anos, você pega o tempo de contribuição e divide aí pelo tempo que falta para você completar o requisito de tempo de contribuição. É um cálculo que faz, mas pode se aposentar proporcionalmente. Os novos, depois de 2013, não têm direito à aposentadoria proporcional. Só o pessoal antes de 1998. Pode se aposentar proporcionalmente. Diz assim, eu entrei no serviço público, já sou aposentado por um outro instituto de previdência, um outro regime diferenciado de previdência, eu quero me aposentar mais cedo. Pode se aposentar proporcionalmente. Só que o valor da remuneração do provento de aposentadoria diminui demais. Quem entrou depois de 2013 não tem direito à aposentadoria proporcional. Além do mais, o pessoal também tem direito também à regra de pode se aposentar com integralidade e paridade, em razão que entrou antes de 1998,
tendo também uma modificação feita pela emenda 47 de 2005, que possibilitou o seguinte: você pode, se você tem tempo de contribuição, mas não tem idade, você pode tentar aí fazer um cálculo. Por exemplo, você tem 35, a mulher precisa de 30 anos para se aposentar, 30 anos de contribuição. Ah, mas ela não tem idade, ela não tem 55. Aí ela fica trabalhando, 30 anos de contribuição, precisa ter, então ela trabalhou até 35. Ah, mas ela tem 50, ela não tem 55. Mas ela precisava só de 30 no tempo de contribuição. Então ela pega esses 5 anos a mais no tempo de contribuição e joga para a idade. Então, para cada ano a mais de contribuição que ela tiver, ela retira da idade. Então, pode fazer isso. Isso foi uma regra nova que foi trazido aqui pela emenda constitucional 47 de 2005. Que aí o pessoal que foi, na verdade, fruto de uma batalha aí dos servidores que forçaram o governo a aprovar essa emenda, porque muitas pessoas dizem o seguinte: essas regras aí que a gente tem que preencher os requisitos cumulativos para a gente dificultou muito a aposentadoria. Então, para quem entrou antes de 1998 e quer se aposentar, às vezes tem 36 anos de serviço, mas ainda é novo, começou a trabalhar muito cedo, Não preencheu, a mulher não tem 55, então ela pode fazer isso. Eu tenho 50 anos, mais 35 de contribuição. Pode se aposentar. Pega esses 5, joga e retira dos 55. Entendeu? É como se fosse um cálculo, um tipo de cálculo que eles chamam de flexibilização entre idade e tempo de contribuição. Se você tiver mais tempo de contribuição, você retira da idade. Pode fazer esse tipo de cálculo e dá para aposentar sem exigência da idade, caso você tenha um tempo maior de contribuição e não tenha preenchido o requisito na base da idade. Isso, nesse caso de compensação, entre tempo de contribuição e idade, isso. 60 para homem e 55 para mulher. Isso. Pode fazer isso que possibilitou. Aqui também a gente traz aqui eu falei para vocês da regra que modificou a aposentadoria compulsória, que agora todo servidor se aposenta não mais com 70, mas com 75 anos. Foi uma regra trazida aqui pela emenda constitucional 88 de 2015. Tem a questão também da aposentadoria por invalidez. Quem se aposenta hoje por invalidez, a aposentadoria ela não é integral, A não ser que a pessoa se aposente em virtude de alguma doença grave ou alguma moléstia que esteja prescrita em lei. Por exemplo, no caso dos servidores federais, eles têm um rol de doenças lá que eles consideram graves. Você adoecendo, se invalidando em virtude da patologia, e essa doença estiver prescrita em lei, o seu vencimento será integral. Se não for em virtude dessas doenças previstas em lei, a sua remuneração, quando você se aposenta, vai ser proporcional. Isso é muito ruim, porque joga o valor do benefício dos proventos de aposentadoria lá para baixo. Imagine você entrar no serviço público, com 10 anos, acontece uma fatalidade, você adoece e se aposenta por invalidez. Imagine o valor que será da sua aposentadoria por invalidez com 10 anos apenas de contribuição. Então, joga lá para baixo. É engraçado porque aqui no artigo 40 e seus incisos, ele demonstra que o trabalhador ele vale mais morto do que vivo. Porque a pensão por morte ela é integral. Você morre, independente do tempo que você tem de contribuição, o seu beneficiário recebe integralmente o valor da sua remuneração, inclusive. Mas se você adoece, você não recebe proporcional. Então é o seguinte, servidor, na verdade, vale mais morto do que vivo. É isso que na verdade, o ente público quis falar. Então essas regras que modificaram aí a questão dos requisitos de aposentadoria,
Então, atualmente, é o seguinte, a modificação ficou da seguinte forma. O homem tem que se aposentar, para se aposentar, ele tem que ter 60 anos, 35 anos de contribuição, atualmente, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo que ele fosse aposentar. Para a mulher, 55 anos, 30 anos de contribuição, 10 anos no cargo e 5 no cargo que fosse aposentar. O valor dos proventos serão proporcionais. Mas, para receber integralmente, vai depender da regra de transição onde você se encaixar. Quem entrou antes de 1998 pode receber integralmente seu benefício e seu reajuste da sua remuneração será feita por meio do Instituto da Paridade. Quando o servidor nativo receber um reajuste, o aposentado também receberá. Quem entrou antes da emenda 41 de 2003 também pode receber sua remuneração com integralidade e paridade. Quem entrou depois de 2013 não tem mais integralidade nem paridade. Tá? Fica bem claro. E aí, quem entrou depois de 2003, o teto máximo do valor da remuneração, pela média, vai ser feito o cálculo aritmético, mas esse cálculo aritmético, o valor não pode passar da remuneração dele em atividade. Então, diminui bastante. Né? E aí, tem essas questões. Mas ainda, pessoal, não sei se tem alguém que entrou antes de 98 aqui. Né? Pode acumular, se você trouxe tempo de outro serviço público, você pode acumular. Né? Você não tem que ter necessariamente contar da época que você entrou na universidade. Se você entrou em 2003, 2004, mas você já trabalhava em serviço público antes, conta da época porque você averbou o tempo na universidade, então conta da época do serviço que você trabalhou e que você averbou o tempo na universidade. Toma. Soma. Averbou o tempo? Tem averbado? Não, soma. Isso, como se você... É discutível isso, né? Tem várias interpretações. Alguns alguns posicionamentos dizem que não pode haver interrupção de vínculo de nenhum dia. Outros dizem o seguinte, pode haver desde que tenha um prazo razoável. Então depende de interpretação. Isso a gente pode até analisar no momento que você pedir. Aí a gente discute, inclusive, juridicamente. Se o pessoal nega, diz, não, houve interrupção de vínculo, então eu não vou contar o tempo que você trabalhou aí na prefeitura. Ou no Estado. Então. Mas é uma questão interpretativa mesmo. Você tem que ter entrado antes de 15 de 12 de 98, que foi a data da criação da emenda. Se é anterior, entendeu? Se você entrou depois do dia 15 do 12, você já não entra na regra. Tem que ser antes da implementação da emenda constitucional que fez a alteração no regime. Muda. Não, você pode, inclusive, se aposentar com paridade. Que aí seria o seguinte, a questão de você preencher, ficar 25 anos aí no serviço público. Aí você aposenta com paridade e integralidade. Né, para quem entrou antes da emenda 41 em 2003. Tem problema. Quem não vai ter direito mesmo é quem entrou depois. Depois não tem mais direito a paridade e integralidade, vai observar, inclusive, para os proventos, aquele cálculo matemático que é a média aritmética. Mas tem essa possibilidade ainda. Pode também tentar a aposentadoria proporcional, inclusive, se quiser se aposentar proporcionalmente, independente do tempo.
Só tem que ter a questão da idade. Para homem, se a pessoa tiver 65, mesmo que não tenha tempo de contribuição, pode solicitar aí a aposentadoria, só que vai ser feito cálculo sobre o tempo de contribuição. Aí reduz e muito o valor dos proventos. Não sai. Não sai. Porque existe um tipo de aposentadoria que é para quem entrou antes de 2003, que é aquela proporcional, que não existe mais. Então, você, por exemplo, mas para ter a proporcional, você que é homem tem que ter 65 anos. Pode até não ter tempo de contribuição, mas você, eu quero me aposentar, estou de saco cheio. Aí você vai lá e eles fazem um cálculo sobre aquele tempo de contribuição que você tem, mas dá para aposentar. Uhum. É 60 anos, você pode, inclusive, você pode fazer o seguinte, se você, 60, é cumulativo, você tem que ter 60 anos, 35 de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo onde vai se dar a aposentadoria. Só que você pode fazer o seguinte, você às vezes pode não ter atingido a idade, e você tem muito tempo de contribuição. Você joga esse tempo de contribuição para a sua idade e vai comendo um pouco a sua idade. Então, para cada ano a mais que você tem tempo de contribuição, você retira na idade. Então, você pode, nesse caso, se aposentar, tendo tempo de contribuição, se aposentar com uma idade menor do que aquela prevista na regra, do que, por exemplo, a idade de 60 anos. Isso. 47, emenda constitucional 47 de 2005. Isso. Você pode até averbar. Ele não vai contar nem como tempo de contribuição, porque para fins de cálculo da remuneração, você só conta a remuneração de 90, que você teve de 94 para cá, porque 94 teve a mudança do real, né? Então você pega de 94 para cá. Isso, mas você pode averbar e conta o tempo de contribuição também. É integral. Não, eu tô falando da média, sim, porque para quem vai se aposentar fazendo o cálculo da média aritmética, você pega a remuneração que vai contar vai ser de 94, a partir de 94. Antes não vai, por conta da mudança da moeda, do real. Tá? É porque quem vai se aposentar com integralidade não precisa de média aritmética, é só pegar o último salário. Ah, é integral. Você se aposenta com sua remuneração, sua última remuneração do cargo. Mas tem que ver direitinho, porque, por exemplo, se vocês não preencherem o requisito, se tiver outra reforma, vai modificar a situação de vocês. Porque o que acontece? O STF entende o seguinte, que uma regra nova que modifica os requisitos para aposentadoria, ela só não vai valer se a pessoa já tiver preenchido requisitos na época da implementação da lei. Se ela já tiver preenchido todas as condições para se aposentar, mas não se aposentou porque não quis, por exemplo. Mas se ela faltava 3 dias para se aposentar e não se aposentou porque faltava 3 dias ainda para ir contar o tempo, 1 ano, você entra na lei nova se modificar. Mesmo pagando pedágio, que foi o que o Temer quer fazer, né? Ele diz o seguinte, se a pessoa já estava perto de se aposentar, a gente põe um pedágio aí para compensar. Por exemplo, se faltava 4 anos, ele multiplica isso daí, você vai ter que trabalhar mais 4. Então, ao invés de faltar 4, vai faltar 8. Então, era esse pedágio que ele quer colocar aí no pessoal que falta pouco tempo aí para aposentar, que aí é a proposta do projeto do Temeroso lá, que quer colocar a idade mínima, né?
E não vai ser mais. Ele queria colocar quase 70, né? 70, mas ele agora baixou um pouco. Não, ele quer implementar agora a aposentadoria, a nova projeto agora depois da eleição, antes de entregar o cargo, inclusive. Não, é o espírito de porco. Não, é complicado, porque a aposentadoria é uma insegurança, porque eles fizeram tantas regras que. Tanto é que hoje em dia tem simulador, que você joga. A maioria dos entes públicos tem um simulador. O governo federal tem, a CGU tem, e tem outras entidades que têm o simulador. Você joga lá o tempo e já sai. Alguns têm algumas falhas, né? Porque certos cálculos eles não fazem. Mas a maioria já tem simulador, porque foi tanta regra criada que fica difícil para você saber em qual delas você se encaixa. O certo é o seguinte, como faz o pessoal dos servidores federais. O certo é você ter alguma dúvida, você pede uma simulação de contagem de tempo para a administração. Ela é obrigada a dar. Aí ela faz uma simulação e ela tem que considerar para a simulação todas as hipóteses. Antes de 1998, depois de 98 a 2003, né? De 2003 para frente. Então, ela tem que apresentar, e ela mostra para você as possibilidades, quando dá para aposentar, o que faltaria, quanto de remuneração mais ou menos vai ficar, caso você se encaixe num ou outro requisito. Então, o certo é esse. É porque a administração aqui, se eu não me engano, estava se negando, se eu não me engano, a Paraná Previdência, a fazer a simulação, mas é obrigatório. Inclusive, se eles se negarem, tem que oficializar. Porque é direito do servidor saber qualquer informação que diga respeito à sua vida funcional. Se negar, pode até entrar com uma medida, inclusive, com mandado de injunção para que ele forneça o documento com a informação necessária. Então, qualquer servidor pode fazer essa solicitação. Porque às vezes a gente tem dúvida, né? Então, a Paraná Previdência ela tem que fazer. Se negar, tem que entrar com mandado de injunção, pedindo. Pode passar por aqui. Isso, mas tem que formalizar, faz o requerimento em 2 vias, assim, ó, eu, fulano de tal, solicito a simulação do meu tempo de contribuição, né, para fins de cálculo de aposentadoria. E eles vão te entregar tudo certinho. Vai te entregar com cálculo, com emenda. No pessoal o servidor federal, eles colocam todos, emenda 20, de 98, emenda 41 de 2003, emenda 47 de 2005, emenda 88 de 2015. Então, eles colocam. Então, é uma simulação que dá para você ver, perceber em que momento você pode aposentar e qual o momento mais vantajoso para você, inclusive, requisitar a aposentadoria. Isso que é interessante. E essa informação, a administração pública não pode negar para as pessoas. Porque eles têm um sistema que faz um cálculo, porque o cálculo, inclusive, você tem que calcular todas as contribuições, então é demorado, é complicado. Então ele já tem um sistema que coloca e faz todo esse cálculo. Então lá, eles têm um sistema pronto para isso. Então, qualquer pessoa pode fazer, qualquer servidor, e obrigação legal da universidade fornecer essa informação. E de posse dessa informação, aí você escolhe em que momento você quer se aposentar. Às vezes você já preencheu até o requisito para aposentadoria. Poderia estar ganhando aí o abono permanência. Entendeu? Mas, diante de tanta dúvida, tanta regra, que aí você fica perdido. Será que eu entro na regra de 98? Será que eu me aposento com integralidade? Proporcional? Como é que eu posso? Porque quem entrou em 98, antes de 98, pode se aposentar, pode pegar aposentadoria proporcional, integral, pelo cálculo aritmético. Então, tem várias possibilidades. Quem não tem nenhuma possibilidade é quem entrou depois de 2013. Aí fica sendo, só tem aquela mesmo que está descrita no artigo, que é 60 anos, média aritmética, pronto, ele não tem outra opção. Mas quem entrou antes de 98 tem várias possibilidades.
Hum. Vocês têm previdência complementar? Ah, tá. Não tem previdência complementar, porque a previdência complementar, que inclusive foi a FUNPRESP que implementaram lá no governo federal, ele impõe uma regra. Se você adere à previdência complementar, você só pode receber da aposentadoria pública somente o teto, que atualmente é o teto do regime geral, do INSS. Então, os novos servidores federais, eles entraram depois de 2013, depois que o FUNPRESP foi criado em 2012, eles só se aposentam com o teto do INSS. Eles podem ganhar 10 mil, 15 mil, mas a aposentadoria deles vai ser no valor de 4 mil e pouco, porque tem o teto. Aí, se eles quiserem aumentar o nível, eles vão pagar a previdência complementar, que seria o FUNPRESP. E a tendência se mostra para que todos tentaram fazer isso em São Paulo, Dória tentou fazer, né? Inclusive colocar uma contribuição, se eu não me engano, de 14%. Ah, tá. Ah, que foi aquele, inclusive, que teve a treta da greve, né? É porque ele colocou aí, eu acho que tipo uma previdência de fundo de capitalização, não é? Acredito que sim, porque a maioria está fazendo isso. Que, paralelamente à Previdência Pública, que seria o Paraná Previdência, que é uma autarquia, salvo engano, como é os outros, eles estão criando outra previdência paralela, Instituto de Previdência Paralela, que é para contribuição, inclusive, de novos, em geral, de novos. Ah, não, não, não tá, não. Hum. Ele fez uma loucura que foi desvincular a parte da contribuição. Não, não, o INSS não, porque o Caixa Econômica não tem, porque o INSS é um instituto de previdência só para o pessoal da área privada, seletista, né? Não, mas INSS não, é um instituto apartado, só pega pessoal tem que ver o que não pega servidor público, de forma alguma. Ah, não, só pega se o concurso que você foi investido foi em regime seletista, porque tem concurso de autarquia que é seletista. Então não tem nada a ver. Se não for nessa hipótese, não tem nada a ver. Hum, hum. Não, confusão. Não, foi porque, inclusive, foi por conta desse problema aí, dessa mexida aí. Porque o que acontece? Muitos institutos, muitos entes públicos, autarquias e municípios, tá, estão criando institutos de previdência, que é para pegar o valor da contribuição de aposentadoria e investir no mercado financeiro, que chama de capitalização. Capitalização também, porque você vai contribuir, vai receber aquilo que você poupou ao longo dos anos. Mas também esse dinheiro, ele não fica parado.
Eles pegam esse dinheiro e investem no mercado financeiro, na bolsa de valores. Foi o que fizeram o pessoal dos Correios. Faliu, quebrou. Quebrou. Né? Foi uma desgraça total. Foi o Postales, né? Uma desgraça, uma roubalheira. E esse não funciona, porque a gente sabe que no Chile, uma das primeiras previdências privadas quebrou. O povo já aposentado no Chile, dessa geração, a primeira geração pós-privatização, estão passando fome. Passando fome, o pessoal no Chile aposentado. Porque, por exemplo, se eles recebiam 3 mil reais quando estavam... Aí, quando foi aposentar, por conta dessas barbaridades, recebeu 800 reais. Não necessariamente. Cada instituto faz seu cálculo. Não, tanto é que não se mistura. Não, eles podem trocar informação. Tanto é que não se mistura que na lei há a possibilidade seguinte: se eu não quiser me aposentar pelo INSS, eu pego meu tempo e levo para o serviço público. Se eu não quiser me aposentar no serviço público, eu pego meu tempo de serviço público e levo para o INSS. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, inclusive, não. Pode, diferente regime, pode se aposentar. Mesmo se não for cargo cumulável. Pode se aposentar. São regimes distintos. Você pode se aposentar no serviço privado pelo INSS e se aposentar no serviço público. Não tem nenhum problema. Você pode... Sim. Ele conta como tempo de contribuição, mas não vai contar como tempo de... Porque aqui no artigo 40, se você perceber, ele fala de... aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, você tem que ser efetivo. Então, seu tempo vai contado para fins de cálculo dessa aposentadoria, que é um regime próprio, é um diferenciado, que é só para servidor público efetivo. Então, eu não posso... Não, pode puxar, para efeito de tempo. Só não vai entrar aqui nesse cálculo aqui para fins de calcular a regra de transição e... Mas conta como tempo. Conta. Mas conta. Não. Você não será ressarcido. Pode, isso daí pode. Pode. Às vezes você tem 10 anos de previdência, né? Previdência privada aí do INSS. Tem 20 anos. Você joga em cima. Ou tem 25 anos, joga 10 em cima, já dá 35. Você pode pegar 5 e jogar na idade. Fazer esse jogo aí, essa mescla aí, para você se aposentar mais cedo. Pode fazer. Ele conta como tempo de contribuição. Não conta, ele vai contar. Só que, por exemplo, para fins de verificar em qual regra que você vai entrar e qual cálculo, você não utiliza ele. Então, por exemplo, não utiliza. Se você entrou no serviço público, na atividade pública, então, aí, ele vai te beneficiar somente no tempo de contribuição para diminuir a idade. Isso. 47 de 2005. Flexibilidade de idade. Entre idade e tempo de contribuição. E aí vocês podem fazer isso.
tem dúvida em relação a isso, pode pedir, fazer o pedido de cálculo, porque o pessoal às vezes pede, o pessoal diz que o pessoal está se recusando, na verdade. Se eu não me engano, teve uma moça que eu atendi, ela disse que o pessoal do Paraguai estava se recusando, não pode se recusar. É só formalizar um pedido, um requerimento, em 2 vias, fazer solicitação. Se eles não concederem a simulação, não realizarem a simulação, é só entrar em contato lá com o sindicato, que aí entra a assessoria jurídica entra aí com uma medida judicial para garantir aí o direito de vocês à simulação. Porque o que acontece? Tem tanta modificação que às vezes você explicando e lendo só o artigo fica confuso. Porque para você entender, você tem que ler o artigo 1º, do artigo 40, e ir lá para o parágrafo 17. Quando você vai para o parágrafo 17, você perde o raciocínio completamente. É muito específica. Um mês faz diferença. Por exemplo, na questão, se você entrou depois do dia 15/12/98, você já não pega a regra de 98. Muda. E o STF permite isso, né? O STF permite. Exatamente. E a tendência é que mude. Gente, depende aí da correlação de força. O seguinte, essa reforma do Temer não foi aprovada porque houve uma movimentação das entidades sindicais, porque o povo nem sabia, porque o governo não divulga. Quem foi que divulgou a reforma da Previdência? Não foi o Jornal Nacional, foi a entidade sindical que fizeram campanha, encheram de informação as redes sociais, e as pessoas começaram a discutir reforma da Previdência. E começaram, as pessoas, como não sabiam que regra aqui, só começaram a dizer o seguinte, eu não vou trabalhar até morrer, Ficou muito claro. Então, a opinião pública se voltou contra, inclusive, aos parlamentares. Perto, inclusive, de um ano eleitoral, que é esse ano, eles não quiseram ter desgaste. Então, foi a mobilização das entidades sindicais, informando com o papel de informante, de agitador da população, que barrou esse projeto. Tanto é que a reforma trabalhista, eles tratoraram com a reforma trabalhista, tratoraram o povo com a lei de terceirização, porque a população, é muito difícil de compreender, muitos artigos, tá? As pessoas não entendiam muito o que ia mexer. Na Previdência, as pessoas tinham muito claro, vai aumentar a minha idade, eu não vou trabalhar até morrer. Então era uma coisa muito fácil de pegar. Na reforma trabalhista, tanto que passou batido a reforma trabalhista. Hoje o pessoal está chorando, né? Porque na reforma trabalhista tem um instituto jurídico que chama de contrato intermitente, que é um instituto jurídico onde o trabalhador é registrado, você não sabe quando vai trabalhar e quanto vai receber. Você fica à disposição lá da empresa. Tem que tirar do bolso. Isso. E saiu uma matéria da Folha de São Paulo mês passado, saiu uma matéria da Folha que de cada 4 contratos, um já é feito em contrato intermitente. De cada 4 ocupações, uma já é feita em... Imagine isso. O povo está trabalhando sem saber se vai receber.
Né? Quem aprovou esse tipo de projeto é criminoso, porque joga as pessoas no limbo. Quem está no serviço público ainda está numa situação melhor, porque a coisa está feia, tá feia. Sim, a coisa está complicada. E a proposta? E aí vai depender tudo do que... O cenário eleitoral vai dizer muita coisa para a gente. Porque cada candidato tem uma proposta. Cada candidato vai apresentar uma proposta para a Previdência, para a trabalhista. Tem que ver qual que é o candidato que vai... Porque tem um monte de candidato que vai meter o facão tanto no direito dos servidores quanto no direito trabalhista. E isso, sem dúvida. Isso está aí. Tem gente que está apresentando proposta de carteira. Vocês já viram carteira de trabalho verde e amarela? Carteira de trabalho sem direito. Sem direito. O pessoal está dizendo que é só para jovem. Estão dizendo que é só para jovem, mas é difícil ser só para jovem. Por quê? Porque quando ele completar, ele diz que é entre 16 e 17 anos, mas quando o jovem completar 18, ele não vai ter direito. Ele vai continuar no mesmo contrato sem direito. Isso vai fazer o seguinte, vai aumentar o número de desempregados de pessoas mais velhas, porque diante de dois trabalhadores, um com direito e um sem direito, o empregador vai contratar quem? Olha como é nefasto. E as pessoas não param para refletir. Né? Então, assim, eu sempre digo pessoal, vocês vão votar? Às vezes a gente vai numa loja de carro, a gente é pragmático e objetivo. A gente vai e escolhe um veículo que nos agrada, obviamente, mas aquilo que vai caber no nosso bolso, que vai beber menos gasolina, que o custo da manutenção é barato. O pessoal, quando escolhe, vai escolher candidato de forma... Às vezes você tem que ver o projeto que vem com a pessoa, porque é obviamente que a gente está falando de uma reforma e, dependendo, ela vai ser aplicada no ano que vem, nos primeiros 6 meses. Não vai ter outro, vai aplicar nos primeiros 6 meses, vai ser uma paulada. Que era a proposta de 49 anos mínimo, né? Porque tem de onde tirar dinheiro. Esse que é a grande questão. Porque tem de onde tirar dinheiro. Essa é a coisa que a gente gostaria. Eu acho que as entidades sindicais fazem um papel primordial. Né? Apesar da gente ter todos os embates aí, as divergências de posicionamento, o sindicato é essencial. Inclusive nessa discussão. Porque é ele que vai, na verdade, a maioria das discussões a nível nacional, a gente só sabe porque o sindicato diz.